para esse debate, nós recebemos o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, o mestre em ciência política, Mário Sérgio Lepre, e também temos a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania. Sejam todos muito bem-vindos. Deputada, seja bem-vinda também. O Biratã, eu começo contigo. A gente viu agora apoio, esse anúncio, deputado, do governador de São Paulo. A gente viu também o Romeu Zema, agora o Cláudio Castro, que é do partido do presidente, mas todos eles se dizendo empenhados não somente em anunciar o apoio, como fizeram, mas em trabalhar durante agora o segundo turno para angariar votos a Jair Bolsonaro, que eles declararam um apoio. Qual a sua avaliação, Biratã? A gente tem condição desses governadores realmente representarem votos a mais para a candidatura de Jair Bolsonaro? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Piotr, mas também a minha amiga, deputada Paula Belmonte, e dizer que para nós sempre é um motivo de satisfação poder retornar agora à Câmara. Hoje estou aqui no meu gabinete na Câmara dos Deputados, com esse cenário sendo redesenhado. E ter o apoio político vultoso de Zema, Minas Gerais, e de Castro, no Rio de Janeiro, dos maiores colégios eleitorais, é, sem sombra de dúvida, uma vantagem substancial nessa largada da corrida eleitoral para o segundo turno. Então, vejo aí com ótimos olhos e estamos muito otimistas no sentido de que esses apoios todos, considerando que a disputa é muito acirrada entre Jair Bolsonaro e Lula, esses apoios serão absolutamente decisivos no sentido de trazer milhares de votos para Jair Bolsonaro ao ponto dele, se Deus quiser, vencer as eleições agora no final deste mês. Daqui a pouco a gente conversa com a Paula Belmonte, a deputada pelo Cidadania. A gente só está resolvendo um problema técnico com ela. Mas então eu vou ouvir aqui o Mário Sérgio Lepre, cientista político. Mário Sérgio, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Na sua opinião, a gente fez essa pergunta ao nosso espectador: que tipo de apoio realmente pode se converter em votos? Por exemplo, dos governadores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e agora também de São Paulo ao presidente Jair Bolsonaro, ou do PDT e eventualmente do MDB à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, deputado Sanderson e a deputada Paula Belmonte. Piotr, sim, é importante apoios. Sem você concretizar um arco de alianças e sem você trazer pessoas, né, para agregar, é difícil você fazer a campanha, né? Então, eu diria para você que alguns apoios são de fundamental importância. Eu diria, por exemplo, que Minas Gerais e São Paulo são dois estados que, a mim, parece que ainda tem um gap de votos. Eu acredito que o Bolsonaro ali tem condições de ter muito mais do que teve no primeiro turno. Então, isso é fundamental aí, exatamente a participação do Zema, uma participação que tem que ser dentro do ambiente republicano, sabe, Piotr? Então, essa ideia de você conversar no sentido de que o apoio é um apoio político para aquele que, para o Zema, por exemplo, significa um muito melhor, né? Um Brasil muito melhor, né? Então, é assim que tem que ser, e não na base do fisiologismo, da troca de favores, essas coisas que a gente vê quando tem segundo turno. Então, eu te entrego a Caixa Econômica Federal, você vem para a base, vai ter ministério, vai ter alguma coisa. Isso é ruim. Então, esses apoios republicanos são fundamentais. Eu acredito que Minas e São Paulo, agora com o Rodrigo Garcia, e ele faz muito bem isso, porque o eleitor do Rodrigo Garcia é um eleitor do Bolsonaro, ele sabe disso. Ele não seria incongruente em tentar ir para o outro lado, porque isso seria ruim para ele, né? Então, eu penso que Rio de Janeiro também, claro, né? Eu acredito que talvez o Rio, virar voto no Rio, também pode. Mas eu acho que Minas e São Paulo tem um gap maior aí de votos que dá para tirar. Outros estados também importantes, tem a Bahia. Bahia é uma situação meio difícil, né? Tem o ACM Neto lá, que já não apoiou no primeiro turno. Aí o Bolsonaro lançou o João Roma. O João Roma tem 10%, que é o que falta para o ACM Neto. Agora, o ACM Neto tem que fazer um cálculo, né? Porque se ligar a imagem do Bolsonaro é algo que traz vantagem para ele, sim, ele vai ter que pensar bem. Por quê? Porque ele vai concorrer contra o PT. Então, o PT e o Lula já estão ali no campo adversário. Então, veja como os apoios são... depende exatamente de quem está apoiando, da situação, da conjuntura. É isso que tem que ser visto, né?
Daí porque alguns governadores que já estão reeleitos no primeiro turno estão muito à vontade agora também para poder trabalhar em favor de uma candidatura. Deputada Paula Belmonte, seja bem-vinda. Boa tarde a senhora. São duas perguntas rápidas para a senhora também poder explanar sua posição. O Cidadania vai escolher um dos candidatos e, na sua opinião, que tipo de apoio pode render mais votos? Dos governadores de São Paulo, Minas e do Rio de Janeiro a Jair Bolsonaro ou do PDT, eventualmente do MDB, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente está com um problema na comunicação com a deputada Paula Belmonte. A gente vai tentar retomar, porque seria importante. O Cidadania fez, inclusive, uma parceria com o PSDB e o MDB na candidatura de Simone Tebet, né? Mas é uma federação, foi feita uma federação naquele momento, justamente, e isso foi importante. No primeiro momento, não se converteu em tantos votos. O PSDB, inclusive, perdeu o governo do estado de São Paulo. Está em segundo, nesse momento, na corrida lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, daqui a pouco a gente tenta falar com a deputada Paula Belmonte. Deputado Sanderson, eu volto ao senhor, então. Na sua opinião, o que é esse apoio, digamos, não exatamente explícito, não eloquente, até que um pouco envergonhado, do PDT a Ciro Gomes? Isso tende a trazer votos ou os votos dos eleitores do PDT já se transferiram no primeiro turno no que o PT fez chamar de voto útil? Na minha avaliação, Piotr, o apoio protocolar formal da direção do PDT não quer dizer que os eleitores do PDT acompanharão esse pedido. Vejam lá no meu estado do Rio Grande do Sul. Cheguei de lá ontem à noite, depois de 45 dias na campanha eleitoral, e vi inúmeros, na verdade, eu vi centenas de eleitores de Ciro Gomes que me diziam a mim, abertamente, que votariam em Bolsonaro no segundo turno. Então, não é o fato da direção do PDT estar pedindo voto que o eleitor do PDT irá votar no Lula, né? O PDT tem uma tradição aí muito forte ligada à produção rural, né? Lá no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, e os produtores rurais simplesmente têm ojeriza do Lula. Eles fogem do Lula como o diabo foge da cruz, por uma série de razões. O próprio Lula já disse que, assumindo o Palácio Planalto, ele irá, entre aspas, atacar o agronegócio brasileiro. Então, vejo como uma boa vantagem o apoio de Minas Gerais, como muito bem disse o professor Mário Sérgio, um apoio republicano que nós temos obtido. Zema, um apoio republicano, né? Castro, e também vejo agora o apoio do ex-ministro Sérgio Moro, sim, que abriu declaradamente voto contrário ao Lula e favorável ao Bolsonaro, né? Garcia, em São Paulo, mesma coisa. Então, todos aqueles que buscam votos republicanos estão conosco. Do outro lado, né, infelizmente, nós temos visto aí alguns apoios, e eu cito aqui de forma nominal o próprio MDB, que tradicionalmente busca ocupar espaços nos governos no chamado toma lá da cá. Isso é algo notório. Pois não. Né? Então, o nosso apoio é um apoio republicano, um apoio sóbrio, um apoio qualificado, e isso traz, na minha visão, uma vantagem substancial nessa corrida presidencial. Deputada Paula Belmonte, o Cidadania vai se manifestar como, na sua opinião, qual é a sua posição nesse segundo turno? E que tipo de apoio pode render mais votos? Esse dos governadores do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas e São Paulo à presidência, à candidatura de Jair Bolsonaro, ou o do PDT e eventualmente do MDB ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Minha conexão não estava muito boa, então nós não conseguimos entrar logo no começo do programa, e dizer que todo o apoio é importante nesse momento do Brasil. Os governadores se mostraram, vamos dizer assim, não querendo entrar em pauta nacional, exatamente porque estavam correndo um pleito e todo eleitor é importante, e agora todos esses apoios acrescenta, sim, uma candidatura. O Cidadania hoje, tivemos uma reunião da Executiva Nacional e foi decidido que o Cidadania se posicionar diferente do PSDB na relação do apoio ao Lula, mas que deixará os seus filiados
à vontade para apoiar. No meu caso, eu sou presidente do Cidadania aqui do Distrito Federal e nós estamos fazendo exatamente um apoio individual da deputada Paula Belmonte para o presidente Bolsonaro. É esse que nós acreditamos que isso sim vem acrescentar a cidadania se posicionar nacionalmente, mas deixará os seus filiados, respeitará os seus filiados a decisão a que tiver. Por exemplo, no caso de cidadania, nós tivemos aí a eleição de 4 deputados que são ligados a essa base do centro-direita. Então, foi muito bem respeitada essa posição, que é a minha posição também, e que nós estaremos aí apoiando e torcendo que o brasileiro comum veja que, neste momento, essencial não é um partido que vai decidir uma eleição, mas sim a pessoa que se representa em relação à sua vida no seu dia a dia. Então, nós acreditamos, o Cidadania acredita que as reformas têm que continuar sendo defendidas, que o nosso Brasil tenha sim um combate à corrupção, um combate a privilégios políticos, e essa é a nossa posição aqui no Distrito Federal, como Cidadania. Eu estarei apoiando o nosso presidente. Deputada, eu vou recorrer à sua experiência política. Quando a senhora vê, por exemplo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o Romeu Zema de Minas, dizendo que vão apoiar incondicionalmente, a expressão incondicionalmente foi usada há pouco, inclusive, pelo Rodrigo Garcia aqui de São Paulo. E a senhora viu, por exemplo, a manifestação do PDT, o Ciro sem fazer uma citação muito formal, muito crítico ainda, embora nesta formalidade. A senhora acha que isso agrega alguma coisa? Quem que agrega realmente votos nessa hora? O que o eleitor sente confiança? Olha, com certeza, eu acho que uma posição firme, ela é sempre muito bem-vinda de todos os parlamentares. Eu vejo que essa posição é coerente, inclusive, a um Brasil que combate a corrupção. Eu e o deputado Sanderson, que está aqui acompanhando, nós tivemos a oportunidade, e isso foi uma fala minha hoje na direção nacional, tivemos a oportunidade de sermos aí presidentes da CPI do BNDES e vimos realmente o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu dessa corrupção. Então, nós brasileiros, nós precisamos ter coerência no que a gente prega e, principalmente, nós não precisamos ter aí, vamos dizer, políticos de estimação, partidos de estimação. Nós precisamos ter valores e princípios de estimação. Eu acho que o brasileiro está realmente voltado a essa pauta, norteadores. E o combate à corrupção é um ponto essencial para manter essa coerência. Tanto é que o Ciro fez várias críticas ao governo, ao Lula, e hoje ele não se sente confortável de pedir voto a ele. Então, essa é a coerência que nós precisamos ter de todos os partidos políticos e principalmente aqueles que representam. Já os outros que falam incondicional é por quê? Porque tem coerência e tem realmente uma responsabilidade do combate à corrupção e um país mais democrático. Mário Sérgio, você fez menção agora há pouco na sua primeira participação de potencial de voto, né? Tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, você fez menção especificamente a isso. Agora, você acha que é possível virar alguns votos? E por que eu estou lhe perguntando isso? As pesquisas podem ter influenciado muita gente de achar que já ia terminar no primeiro turno, muita gente pode não ter ido votar e a abstenção ter crescido por essa razão, não porque o sujeito não estava realmente confiante no voto dele. Você acha que poderemos ter um fenômeno diferente agora no segundo turno? Se um segundo turno já é considerado uma nova eleição, este é uma nova eleição ainda mais, né? Porque as circunstâncias mostram isso. Na sua opinião, podemos ter fenômenos diferentes aqui e surpreendentes no segundo turno? Claro, o segundo turno é sempre uma eleição bem diferente. Exatamente por causa das conjunturas. Isso que a gente viu com pesquisas, pesquisas apresentaram uma fraude. Isso é muito sério. Nós fizemos aqui, no Prós e Contras, há coisa de umas 2, 3 semanas atrás, exatamente debatendo essas questões de pesquisas, e a gente verificou agora com as eleições que tumultua o processo. Em que sentido? Vamos lá. O indivíduo que teve filas enormes para votar, então o cara que já está percebendo, olha, tem um candidato que está na frente, vai ganhar no primeiro turno. E, obviamente, aquela fila enorme, às vezes o cara nem para votar. Você está entendendo? Então, há uma abstenção maior, um desânimo daqueles que veem no candidato, de repente, uma dificuldade de passar de um determinado patamar. Então, isso é muito ruim. O desânimo só não foi maior na campanha do Bolsonaro por causa exatamente das motociatas, por causa exatamente do 7 de setembro. Então, você vendo as imagens, você contrastava com aquilo que aquela pesquisa ficava tentando martelar na cabeça das pessoas. Pensa um pouco, grandes jornais aí de alcance nacional, diuturnamente, olha, ganhar no primeiro turno, voto útil, massacraram o Ciro Gomes, por isso até que nessa
nesse vídeo que ele fez hoje, ele não citou o Lula. Né? É um apoio envergonhado, é algo assim extremamente ruim. Ele só está apoiando porque ele ficaria inviável no PDT. Então ele acabou seguindo o partido, mas não é um apoio depois de tudo aquilo que ele falou. Então tudo isso pesa contra, né? E a gente tem exatamente neste momento outra conjuntura, que é a conjuntura de que, veja, quer dizer que tudo aquilo que o Bolsonaro estava lá atrás, de repente não está. Então quer dizer que ele tem muito apoio, então quer dizer que eu não estou sozinho, então quer dizer que as pesquisas erraram, e isso quer dizer que eu posso ir votar nele, de repente se eu não fui, eu posso até querer engajar mais pessoas, e isso é vira-voto, né? Vira-voto não é dessas pessoas que já têm grandes posicionamentos ideológicos, Piotr. Então, por exemplo, formadores de opinião, esses têm posicionamentos ideológicos, não vão virar votos. Mas nas pessoas comuns isso acontece sim. Então esses apoios republicanos que vêm vindo aí são de fundamental importância. Apoio do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, traz de novo aquela base que era da corrupção. Então tudo aquilo que aconteceu lá atrás retorna, porque eles foram muito enfáticos na decisão em relação ao Bolsonaro, dizendo um caminho. Então veja, eles têm sem dúvida alguma importância no Brasil. Então toda aquela base que estava meio desgastada por conta da pandemia, que apoiava o Bolsonaro, não tenha dúvida que volta. Então tudo isso é um momento e uma conjuntura, e sem contar, Piotr, que você falou agora da questão da inflação. Nós temos aí 35 milhões de litros de óleo diesel chegando para baixar o preço do óleo diesel, que abaixa mais o preço dos produtos. E isso é algo, eu nunca vi, Piotr, vou ser sincero, a desconexão entre o momento bom econômico e o não reeleição. No caso do óleo diesel, foi uma operação, ou seja, uma intermediação direta do presidente da República. Sim. Com o Vladimir Putin na Rússia. Então, tem esse ingrediente a mais também? É isso, Mário Sérgio? Exatamente. Por quê? Porque aí sim é o dedo do governo, não na canetada, baixando o preço da gasolina porque faz um decreto lá e a Petrobras tem prejuízo. Não é isso. Então isso é muito importante. O cidadão, quando ele começar a se tocar disso, e eu acho que agora é o momento, porque no segundo turno eu acho que o debate econômico vai ter que vir mais forte. E aí, acontecendo a conjuntura econômica, o Bolsonaro tem um estofo muito grande político para ter uma eleição aí na frente. Aproveitando justamente o que disse o Mário Sérgio, eu vou fazer a mesma pergunta agora também à deputada Paula Belmonte e o Biratã. Paula, eu vou começar contigo. Qual o peso que você imagina que terá agora? E imagino que o governo vá se fortalecer e explicar melhor o momento econômico brasileiro, que os números, isso são fatos, números são fatos, eles têm o peso da gravidade, não tem como negá-los. Nós temos uma das melhores inflações do mundo, a gente tem crescimento muito acima da média do mundo, ou seja, a geração de emprego. O quanto que isso pode influenciar neste momento agora do segundo turno no debate político? A sensação da população hoje é uma sensação de segurança econômica. É importante dizer isso, nós tivemos o maior programa mundial social, que foi o auxílio emergencial. Nada parecido no mundo aconteceu e o Brasil deu esse alento às pessoas. A gente sabe que hoje nós precisamos gerar emprego, nós precisamos ainda ativar muito o setor econômico, mas nós tivemos aí um grande feito, que muitos não acreditavam e estavam torcendo contra, e, na realidade, o nosso ministro Paulo Guedes conseguiu mudar toda essa perspectiva. Mas eu quero trazer, Piotr, se por me permitir, uma situação da questão das pesquisas. Nós precisamos, no parlamento, vai ficar um dever de casa para os parlamentares agora na próxima legislatura, verificar essa questão das pesquisas, porque houve, sim, fraude nessas pesquisas, há um estímulo para o eleitor a não votar, ou muitas das vezes falar, vou votar por aquele ganhou. Houve sim uma manipulação. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós tivemos aqui candidatos ao governo do Distrito Federal que teve uma diferença de 12%. E em um dia antes foi colocado um instituto de pesquisa com 12% de diferença. Eu estou falando de questões nacionais e governamentais e que você muda todo um destino de uma sociedade. Então, realmente, temos que fazer uma regulamentação disso. Se for preciso, abrir uma CPI em relação aos institutos de pesquisa, porque é muito sério. E que aqui a gente pede a convocação da população para que, por mais que a pandemia tivesse atingido a todos e atingiu realmente a todos, nós estamos
tivemos, graças a Deus, uma resposta econômica fundamental para o nosso país, e nós acreditamos que essa resposta econômica de um país mais enxuto, um país que sim, combate a corrupção e dá oportunidade para o terceiro setor, que é o gerador de tributos, é o gerador de emprego, a valorização necessária, nós acreditamos que esse governo deve continuar e que, se Deus quiser, continuar aí para que dá uma esperança para o povo brasileiro. Deputado Sanderson, por gentileza, um minuto para o senhor. Qual é o impacto que o senhor imagina que terá a economia agora nesse segundo turno? Ou seja, na forma de explicar os números econômicos brasileiros que estão muito acima da média mundial, no sentido até contrário. O Brasil está muito melhor do que o mundo hoje. O panorama econômico vai ser decisivo, né? Agora, claro, é evidente que há um conjunto de ações levadas adiante, seja pela classe política, pela imprensa, na sua grande maioria, né, que se voltam a esconder esse protagonismo econômico que o Brasil está ocupando hoje no mundo. Tenta se esconder. Nós estamos no terceiro mês consecutivo de deflação. O Brasil é o único país do mundo que conseguiu debelar a inflação e ninguém fala nada, né? Então, essa informação tem que ser levada lá nos cantões do Brasil, para que a população veja que com esse governo, com Jair Bolsonaro, com a sua firmeza, com a sua seriedade, nós temos condições de entregar felicidade à população brasileira. E do outro lado, com Lula é o contrário, né? Vai ser aquele caos, provavelmente, chega esse sujeito vencer as eleições, o que eu não acredito, o dólar dispara, os investidores vão fugir, né? Vai ser um verdadeiro caos na economia. Então, se me permitir só complementar o que o professor Mário Sérgio falou, não só esses líderes partidários estão com vergonha de citar o Lula, o próprio eleitor de Lula está com vergonha. Nós acompanhamos todos os eleitores quietos. Eu não vi ninguém ostentando o seu voto em Lula, todos quietos porque estão envergonhados em votar em alguém que deveria estar na cadeia. Então, isso ainda reforça a nossa posição de termos que reeleger Jair Bolsonaro, porque isso, na minha visão, é uma necessidade nacional.